A drogadição dos jovens, estratégia das trevas. Irmandade dos Anônimos. Médium Luiz Guilherme Marques. Dedicatória. A falange dos jovens desencanados ex-drogados, que atualmente se dedicam à recuperação de jovens drogados encanados e desencanados. A Miguel, nome simbólico que estamos dando a um espírito que se dispôs à regeneração, depois de saber da sentença da justiça divina que o condenou recentemente ao degredo, agora pela segunda vez, pelo elevado passivo de suas culpas, mas que apontará no mundo inferior, onde cumprirá sua pena, com o firme propósito da autorregeneração pela autorreforma moral e pela benevolente e persistente ajuda que prestará àquelas criaturas primitivas espiritualmente no estágio evolutivo em que estamos. Somente uma quantidade de dor física, espiritual, emocional e psicológica nos coloca em condições de sentir as necessidades alheias e procurar ajudar as outras criaturas. Anônimos. Jesus chorou várias vezes, quando encanado, ao ver os sofrimentos alheios e, no mundo espiritual, muitas vezes derrama lágrimas pelas dores alheias, principalmente pela rebeldia dos que ele tem de condenar, como única forma de evoluírem. Anônimos. A dor é pedagógica na fase humana e ninguém queira viver sem ela, pois representaria a estagnação espiritual. Anônimos. A baixa autoestima é reflexo do montante vultoso das culpas das vidas passadas e, em alguns casos, das atuais, mas somente se cura com autorreforma moral profunda. Anônimos. Esclarecimentos sobre o desenho da capa. O desenho da capa procura retratar o jovem cabisbaixo, presa mais fácil das induções autodestrutivas do que os adultos. Estes últimos por livre e espontânea vontade ou a contragosto normalmente preocupados com o trabalho, a família e o cumprimento dos deveres impostos pelas leis do país onde vivem. Por piores que sejam essas leis, representam um freio para criaturas tão primitivas moralmente como ainda são os habitantes da Terra em sua imensa maioria, que somente não fazem mais mal aos semelhantes pelo receio das punições impostas bem ou mal pelos tribunais terrestres. Os jovens, depois da década de 1960, passaram a usufruir de regalias que antes lhes eram negadas pela sociedade, na sua maioria gerenciada, com mão de ferro, pelos mais velhos, num sistema ultrapassado de gerontocracia. Mas esses jovens, ao invés de bem utilizarem essas regalias, dentre as quais o maior acesso ao estudo e o retardamento da idade do início do trabalho assalariado, passaram a viver ociosa e irresponsavelmente, gastando horas sem conta no lazer cada vez mais moralmente desestruturador e bem assim trocando as noites pelos dias, endeusando a sexualidade aberrante ética e vivenciando uma verdadeira ojeriza ao trabalho. Com a trama bem urdida pelas trevas, a religiosidade passou a ser motivo de chacota e a descrença escrachada tem sido interpretada como sinal de quociente intelectual elevado. O distanciamento da natureza, também planejado e executado pelas trevas, através de algumas pessoas declaradamente mal intencionadas, idolatradas muitas vezes como gênios pela maioria de inconsequentes e ingênuos, também contribui para o atual estado de coisas, em que as drogas aparecem como naturais, inclusive com o apoio governamental de dirigentes maliciosos e venais e vão sendo utilizadas sobretudo pelos jovens, representados nas pessoas daqueles que se mostram ávidos de experiências excitantes, constituindo-se esse quadro mundial no problema mais grave enfrentado pela humanidade da Terra nos últimos anos. Os prezados leitores também poderão notar, no desenho da capa, uma figura estilizada semelhante a um rato, cuja fisionomia denota desespero, sendo que nessa figura procuramos representar os espíritos optantes pelo mal, os quais já sabem da própria condenação pela justiça divina, representada na terra pelo guardião Miguel, encarregado por Jesus da tarefa da justiça. Esses espíritos, em grande parte, entretanto, já tinham passado pela experiência do degredo, tendo vindo para a Terra, em eras remotas, quando aqui somente habitavam subhumanos, mas,
inconformados com os deveres que todos têm de cumprir diante de Deus e do universo, terão de repetir a experiência do recomeço doloroso num mundo inferior. Sabendo dessa condenação, que já se transformou em prisão para vários deles, estão se iludindo com a crença de que, drogaditando os jovens encarnados da atualidade, retardarão seu próprio degredo, porque demorará a passagem da Terra ao mundo de regeneração. Sabem que não conseguirão vencer a Deus e a sua justiça e adotam a postura desesperada do escorpião, mas, no seu orgulho contumaz, preferem o suicídio de endividarem-se mais ainda a assumir a responsabilidade pelos próprios erros e começarem o caminho do retorno, tal como simbolizado por Jesus na parábola do filho pródigo. No alto do desenho vê-se o sol radioso, irradiando sempre, como garantia da bondade divina, estando ao fundo um céu violeta, amplo, infinito, sendo que escolhemos essa cor porque representa a transmutação do mal no bem, o que todas as criaturas humanas, cedo ou tarde, realizam em si próprias, cumprindo aquilo que Jesus afirmou: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. O simbolismo do desenho, que explicamos acima, visa ajudar os prezados leitores a, antes mesmo de iniciarem a leitura do livro, já terem uma noção mais clara da mensagem que ele procura veicular. Introdução. Uma coisa que sempre tem acontecido com as pessoas desajustadas é sua condenação tanto pela justiça estatal ou religiosa quanto pelo juízo das pessoas que se comprazem em analisar a conduta alheia, numa indébita invasão da privacidade. Jesus nos esclarece que essa forma de proceder não encontra respaldo na lei divina, tanto que disse: eu a ninguém julgo. Quis dizer que nunca analisaria maldosamente o proceder alheio. Temos de entender que qualquer desajuste representa um ângulo da personalidade a ser trabalhado, aprimorado. Não há num mundo de provas e expiações, como é a Terra, ninguém, a não ser Jesus, que tenha descrito uma trajetória evolutiva retilínea. A diferença entre as criaturas da Terra, ou seja, aquelas matriculadas neste imenso educandário penitenciário, é apenas a seguinte: umas estão se redimindo, ou seja, reescrevendo a própria biografia numa revisão dos erros do passado através dos acertos com a justiça divina, enquanto que outras não se propuseram a esse trabalho. As primeiras normalmente não são drogadas, enquanto que as segundas têm muita inclinação para as drogas, porque sua consciência, de tempos em tempos ou continuamente, as emparelha e elas entram em desespero, mesmo sem saber conscientemente os motivos desse quadro psíquico. Os erros a que nos referimos foram, na maior parte, cometidos no passado, nas múltiplas reencarnações vividas, ocasiões em que grandes crimes foram cometidos. Esta afirmativa pode assustar alguém menos acostumado com o assunto, mas estamos dizendo a verdade. Poucas pessoas encarnadas têm condições de acessar o conteúdo das outras reencarnações, porque ficariam assustadas com as próprias maldades, desonestidade etc., mas esquecem-se de que são espíritos em evolução e que, na Terra, somente Jesus é a exceção a que nos referimos. O grande problema da maioria das pessoas não é ter errado, mas sim não ter vontade de mudar de vida, realizando autorreforma moral profunda. Esses indivíduos satisfeitos com a própria inferioridade moral é que representam um problema para si mesmos. Queremos dizer àqueles que estão lutando para domar suas más inclinações que perseverem, porque receberão sempre ajuda de forma perceptível ou imperceptível, enquanto que aqueles que se comprazem no erro criam uma barreira em torno de si mesmos e tendem a continuar errando até que a dor aguda os alcance e então têm de escolher entre a continuidade do esforço evolutivo ou o degredo. Quando o desespero ameaça tomar conta de uma pessoa, ela deve pensar em todas as soluções saudáveis, menos enxafurdar-se no esquecimento através dos vícios. Criaturas cujo complexo de culpa ainda é forte, por faltas do passado ou do presente, sofrem esse tipo de assalto interior, do desespero, mas nunca devem optar pelas soluções aparentes,
mas sim pelas reais, definitivas, boas. Várias soluções boas existem, mas todas elas exigem esforço pessoal, enquanto que os vícios, dentre os quais a drogadição, representam a adoção da lei do menor esforço e seus resultados são péssimos. Devemos entender que a evolução representa uma luta diária, de cada momento, no sentido da transmutação das energias negativas, arquivadas no nosso íntimo, em energias positivas. Isto é o trabalho de muito tempo e não de poucos meses ou anos, pois somente os espíritos angelicais já estão purificados e não têm mais nada a retificar e vivem em função da própria evolução sem culpas, mas a distância entre nós e eles é de bilhões de anos. Este livro pretende representar uma forma de esclarecimento aos jovens que se sentem inclinados para as drogas, bem como a todas as pessoas que querem ajudar esses jovens. Nossas orientações são objetivas, diretas, sem falso moralismo, pois falamos na ciência cósmica, que é a lei de Deus, e propomos-nos a utilizar os argumentos da racionalidade, da reflexão, da ajuda fraterna e nunca faremos proselitismo, pois não adotamos nenhuma corrente religiosa ou filosófica. As trevas são os espíritos humanos que optaram pelo mal e estão atrasando o desenvolvimento espiritual da Terra há milênios, para tanto utilizando sutilezas de vários tipos, inclusive os sofismas religiosos. Tratam-se de espíritos inteligentes e que amam o poder pelo poder, mas, como chegou a hora do seu degredo, partem para a tentativa de desencaminhamento das criaturas menos desenvolvidas espiritualmente, com a finalidade de trazê-las para o seu inferno interior, como quem quer sujar de lama quem está limpo. São furiosos, invejosos, calculistas e realmente perigosos, porque seu desespero é muito grande e sabem que seu prazo de permanência neste planeta está terminado. Procuram, neste momento, atingir os jovens, porque estes são como aves que ensaiam os primeiros voos e não sabem distinguir normalmente o que é melhor para si. As drogas estão se tornando cada vez mais devastadoras, porque os cientistas desencarnados intuem os encarnados sobre fórmulas para atingir mais agudamente a lucidez das pessoas. O grande problema é que esses jovens não querem amadurecer, enfrentar as responsabilidades da vida e, nos seus momentos de crise interna ou externa, ao invés de procurarem as soluções saudáveis, recorrem ao que lhe parece mais cômodo, ou seja, as drogas, o álcool, etc. As drogas atingem fundo determinados centros nervosos, liberando dados representados pelas vivências dos milênios passados de culpa, erros, crimes e abusos. Com essa liberação, a criatura humana sente dentro de si o recrudescimento de todas suas tendências inferiores, o que as leva, de volta, ao passado e elas se embrutecem. Deveriam, em face das angústias, da solidão, do desespero, da revolta, procurar a cura através da autorreforma moral, pois somente ela soluciona as crises existenciais e tudo o que representa sofrimento. Ninguém está imune ao sofrimento, mas deve aprender a conviver com ele de forma internamente organizada, serena, reflexiva, sublimante. Estamos vivendo na Terra a hora do juízo final, que não é uma figura alegórica, mas a mais pura realidade, sendo agora o momento da separação do joio do trigo. Cada um deve atentar para si próprio e verificar o que tem feito de si mesmo e das outras criaturas que cruzaram sua vida. Se não conseguimos saber o que exatamente fizemos no passado longínquo de outras reencarnações, analisemos o que fizemos nesta encarnação e partamos desse ponto para a autorreforma moral profunda. Essa é a solução para todos os males que nos acometem. A cura espiritual é a mais importante, pois os corpos físicos se sucedem na feira do tempo, os países mudam, os planetas são formados e desfazem-se no curso dos bilhões de anos, mas o espírito viverá pela eternidade afora, na epopeia gloriosa da evolução, tornando-se luz pura, cada vez mais próximo da perfeição de Deus. Sigamos adiante, no nosso estudo,
pedindo as bênçãos de Deus e de Jesus para todos nós e para os prezados leitores. Capítulo 1 – Milhares de anos de culpas não resolvidas. Miguel, a quem nos referimos na dedicatória deste livro, é um exemplo típico de espíritos que vão sendo encaminhados mais de uma vez a mundos inferiores, porque não se propõem autorreforma moral e são pegos pela justiça divina no exercício de atividades no mal. Imagine-se quanto tempo faz do primeiro degredo. O tempo é mera convenção humana, mas a verdade é que esses espíritos verificam o quanto desperdiçaram de oportunidades de encontrar a própria felicidade. Agindo no mal deixaram de ser felizes, quando poderiam tê-lo sido há muito tempo atrás. O elevado passivo de débitos somente será quitado daqui a milhares de anos, mas o importante é começar a caminhada de volta para a casa do Pai, como o filho pródigo. Deus não cobra a cada centavo, mas apenas determina que seus filhos e filhas observem bem o que querem para si próprios e que devem arcar com as consequências das próprias escolhas. Assim se manifesta o amor paterno, pois destinar privilégios a quem não sabe sequer o valor de cada um deles é dar pérolas aos porcos. Devemos observar a questão do tempo com uma certa elasticidade, pois, em caso contrário, a tendência será a autoflagelação, o que é contraproducente. Sejamos, mudemos de postura, escolhamos o bem a partir de agora. Por isso Jesus disse: vai e não peques mais. Ele sabia que não poderia cobrar um salto qualitativo de tal ordem que transformasse seres humanos em anjos num passe de mágica, mas informou-nos que devemos pegar nossa cruz e seguirmos o caminho da evolução. Esse caminho é individual e nele ocorrem recaídas, dependendo do grau de empenho de cada um. Espíritos evoluídos erram, quanto mais os que se iniciam na autorreforma moral. Todavia, cada um deve arcar com os próprios erros e procurar encurtar a trajetória, para não estar andando em círculos ou de lado, ao invés de ir para frente. Miguel é um dos exemplos de quem andou em círculos e, graças a Deus, despertou para começar a caminhar para frente. Sua realidade é dolorosa, pois a saudade dos entes queridos não o deixará sentir a felicidade integral e deverá aprender a amar os brutos que encontrará pela frente, na figura dos sub-humanos, que, como ele mesmo disse pela boca de um médium, são devoradores de gente. Nem todos os espíritos que estão ligados à Terra são antigos como esse, sendo que a maioria não passou por nenhum degredo. Esse é um dos milhões de refratários ao progresso espiritual, mas sua hora de redenção chegou e, na certa, não será degradado pela terceira vez, fazendo jus ao retorno à Terra daqui a alguns milhares de anos, após tornar-se um missionário do bem no mundo para o qual será encaminhado punitivamente. Irmãos e irmãs, escutem-nos, a justiça divina não brinca de julgar. Levem a sério seus compromissos perante a vida, pois, de tempos em tempos as criaturas são avaliadas por emissários do governo dos planetas e a separação do joio do trigo acontece para valer. A Terra está vivendo esse período e serão degradados todos os que forem considerados negativos para efeito da nova era da humanidade da Terra. 1. Os erros das reencarnações passadas. Algumas poucas pessoas passam a conhecer, como encarnadas, vidas vividas em eras remotas da humanidade, como nos continentes de Mu e Atlântida, mas a maioria não tem o preparo espiritual suficiente para esse conhecimento, que é dado a quem dele fará bom proveito, inclusive para o cumprimento de tarefas em favor do progresso. A maioria deve preocupar-se com a autoanálise da vida atual, que, se for feita com sinceridade e profundidade, mostrará um rosário de falhas graves, que devem proporcionar o propósito de autorreforma moral profunda. O orgulho, o egoísmo e a vaidade campeiam soltos nos corações dos terráqueos e, assim, eles veem seus irmãos e irmãs em grande sofrimento sem que uma fibra sequer dos corações dos outros se estremeçam e, muito menos, tomem a iniciativa da ajuda, da consolação, do perdão, do amor incondicional.
o desapreço aos sub-humanos, que todos temos o dever de ajudar na sua evolução, fazendo com que se assista friamente à degradação da natureza. Esse é mais um indicativo do péssimo passado espiritual que nos caracteriza. Quando Jesus nos recomendou o amor aos mais pequeninos, incluiu os sub-humanos, que são nossos irmãos, filhos de Deus. A família onde nascemos, normalmente, traz em seu seio aqueles com os quais viemos digladiando há milênios, ora na qualidade de algozes, ora de vítimas. Devemos quitar nossos débitos para com essas criaturas, pois, em caso contrário, novas reencarnações com eles teremos de enfrentar, talvez em condições mais adversas. Nossos deveres diante da sociedade, diante daqueles que nos pedem socorro, daqueles que, por uma razão ou por outra, batem as portas do nosso coração, tudo isso são temas para nossa reflexão e atitudes decisivas, ao invés de palavras de desculpismos e omissão. 1.1 Épocas remotas da humanidade. A verdade é que os historiadores atuais não conhecem a verdadeira trajetória da Terra. Baseiam-se em uma meia dúzia de dados encontrados daquilo que sobrou das antigas civilizações que, na sua maioria, desapareceram e sequer deixaram vestígios, ou seus vestígios não são levados em conta pelos arrogantes pesquisadores. Os continentes de Mu e Atlântida, por exemplo, albergaram milhões de criaturas humanas, que erraram gravemente, a ponto de determinar se há fundamento dessas duas massas de solo, a fim de recomeçarem as criaturas humanas novos ciclos evolutivos em outros pontos do planeta. Infelizmente, a maioria dos terráqueos encarnados não acredita que esses continentes existiram, apesar de que muitos viveram e erraram lá. Consideram o Egito, a China e a Índia como antiquíssimos, ignorando que aqueles outros países remontavam seu início a um período muito anterior. Estudem esses continentes em livros esotéricos e saberão mais sobre si próprios e sobre a evolução da humanidade da Terra. 1.2 Espíritos degradados. Muitos dos que contemplam o céu noturno num planeta de provas e expiações, como é a Terra, verão o brilho de um mundo onde viveu anteriormente ao degredo neste planeta onde vivemos atualmente. O número de degradados é muito maior do que se possa imaginar, sendo que, por isso, tal acontecimento deve ser encarado com a possível naturalidade, porque, sendo espíritos que muito erraram, é certo que já foram reprovados pela grande escola de Deus. A justiça divina é certeira e os planejamentos dos governadores planetários adota períodos seguros para as promoções de nível, o que sempre contempla a existência de alunos reprovados. Essa é uma regra da lei divina e, por isso, tem de ser pensada por todos nós, a fim de evitarmos surpresas desagradáveis. Até a fase sub-humana fomos sendo conduzidos por técnicos cheios de amor universal através das reencarnações compulsórias. Mas, ingressando na fase da razão, passamos a ser cobrados pelas opções que fizermos e, por via de consequência, somos aprovados ou reprovados. Não há reprovação definitiva, mas a escola de Deus, que é o universo, prima pela ordem e pelo merecimento. Pensemos com seriedade, que os resultados serão compensadores sempre, apesar dos aparentes reveses. 2. Os erros da reencarnação atual. Montaigne, quando encarnado, disse que cada ser humano, se fosse autoanalisar-se com sinceridade e profundidade, pediria para si próprio a pena de morte pelo menos meia dúzia de vezes. Há criaturas humanas tão orgulhosas que acham que isso é um exagero, mas, só de assim pensarem, já demonstram que nenhuma autoanálise fizeram e são dominadas pelo orgulho. Capítulo 2 Presença de obsessores. Obsessores existem sempre, mesmo que alguém esteja num mundo superior, pois não há barreira para o pensamento, que, uma vez emitido, cruza o universo e interfere no psiquismo de todos os que vibram na mesma frequência. Aprendamos a entender essa força do espírito e escolher em que pensar, ou melhor, pensar com boas intenções.
É a intenção que dá nível de frequência aos nossos pensamentos e é com base nesse nível que somos analisados, sendo condenados ou absolvidos. Não há como enganarmos a lei de Deus, pois nossa impressão digital é o nível dos nossos pensamentos, no bem ou no mal. Melhoremos nosso mundo interior e evoluiremos. Costumamos atribuir aos outros a culpa pelos nossos fracassos, mas somos o resultado do que pensamos desde épocas remotas da nossa existência na fase da racionalidade. Os obsessores são nossos comparsas em erros graves ou nossas vítimas, quando não espíritos que exploram nossas vilezas morais. Não os odiemos, mas sim mudemos de sintonia, desejando-lhes a evolução espiritual. 1. Obsessores encarnados. Há muitos obsessores encarnados, ou seja, todos aqueles que prejudicam as outras pessoas. São obsessores os que divulgam mensagens nocivas, de qualquer natureza que sejam. Há pessoas muito inteligentes que podem ser enquadradas nesse perfil, como igualmente outras que são pouco intelectualizadas. Há igualmente pessoas muito destacadas na sociedade e outras sem nenhum prestígio. O conta é o direcionamento que elas dão à sua energia espiritual. Saulo se deixou dominar pelas sugestões de obsessores encarnados, que eram seus companheiros de ideologia rigorista e ambiciosa. Cada um que usou as sugestões de terceiros indutoras dos defeitos morais está dando ouvido a obsessores encarnados. Respondemos perante a consciência e a justiça divina se damos ouvidos a esses maus conselheiros. O orar e vigiar se faz imprescindível para não cairmos nas armadilhas dos conselheiros do mal, que, muitas vezes, se apresentam cheios de argumentos aparentemente respeitáveis. O próprio Saulo, escutando alguns companheiros, acreditou estar cheio de razão para iniciar a matança de pessoas, mesmo sabendo do mandamento do não matarás. 3. Obsessores desencarnados. A doutrina espírita é a corrente religiosa que mais informa sobre as relações entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. O número de obras esclarecedoras sobre esse assunto é respeitável, podendo-se destacar várias psicografadas por Francisco Cândido Xavier de Valdo Pereira Franco, sem contar o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Ignorar a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados é deixar de levar em conta um dado importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Infelizmente, a maior parte da humanidade não tem interesse em informar-se sobre isso e sofre as consequências dessa desinformação. O número de obsidiados é muito elevado, sendo os desencarnados atraídos pelos defeitos morais que ainda mantemos. Saulo, optando por ignorar a essência do decálogo para iniciar as perseguições contra os cristãos, passou a ser teleguiado por mentes desencarnadas voltadas para o mal. Somente no memorável encontro com Jesus, e por força da sublimidade irresistível do amor do Senhor, quebrou-se a cadeia que o mantinha refém dos terríveis exploradores do seu psiquismo em franco desvario. Sempre é de bom alvitre lembrar-se a necessidade do orar e vigiar como barreira contra as influências negativas invisíveis. Capítulo 3 – Investimento na autorreforma moral. Cada um é responsável pelas imagens que cria na mente dos semelhantes, dizia Francisco Cândido Xavier. A intenção deste texto não é servir de motivo de alarme para ninguém, mas simplesmente mostrar a necessidade de, na época que vivemos, de ingresso da Terra na categoria de mundo de regeneração, procedermos à autorreforma moral. Os defeitos morais do egoísmo, orgulho e vaidade são os causadores do karma negativo que sobrecarrega a vida da maioria dos seres humanos da Terra, cuja única forma de superação é seu ingresso em um estilo de pensar, sentir e agir oposto a esse, ou seja, com desapego, humildade e simplicidade. O significado de cada uma dessas virtudes é claramente perceptível pela consciência de cada um, não representando novidade para ninguém. Costuma-se dizer que o ser humano evolui moralmente pela dor ou pelo amor, quando, na verdade, a dor, em si mesma, não gera evolução, mas apenas nos alerta para a reflexão,
sendo que, muitas vezes, representa a mera inconformação quanto aos deveres que nos competem. O rebelde está sempre incomodado, irritado, deprimido ou insatisfeito, justamente porque pretende apenas direitos, mas não admite deveres. O amor, sim, impulsiona a evolução moral, porque é a síntese da reforma moral. O amor, todavia, deve ser universal, não excluindo nenhum ser da criação, mas deve ter como foco principal o próprio Pai Criador, a quem devemos agradecer pela sua paternidade. Como se sabe, Jesus resumiu a lei e os profetas no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se realizamos a autorreforma moral, nossa vida passa a ser regrada, vivida com consciência plena dos rumos a seguir e sem perda da referência que a deve nortear, que são as leis divinas. Assim, trazendo à reflexão a parábola dos trabalhadores da última hora, devemos considerar o contrato de trabalho na vinha como um contrato de um dia, que se segue de outro e mais outro e assim por diante. Considerando dessa forma, iremos cumprindo nossos deveres diários à medida que as questões que temos de resolver vão surgindo à nossa frente e nunca deixaremos para amanhã o que podemos fazer hoje, pois amanhã poderá, simbolicamente, não haver outro contrato, dependendo do Pai chamar-nos ou não mais uma vez ao seu campo de atuação. Não sabemos o que nos reserva o amanhã, pois as leis divinas incidem sobre nossa vida de acordo com critérios e detalhes do que escapam à nossa capacidade de avaliação. Se preferirmos não enfrentar a nós próprios no que ainda trazemos de mazelas morais, ficaremos à mercê de pessoas e das oscilações dos acontecimentos. Como um barco à deriva, estaremos na condição de mendigos espirituais, como pedintes contumazes, que, ao invés de trabalhar na vinha, preferirão viver de mãos estendidas aos passantes ou ao Pai, ou como rebeldes que se fecham dentro de si mesmos, como numa concha, numa forma de autismo moral, contraindo, por via de consequência, malhas psíquicos ou físicos decorrentes das irradiações mentais doentias. Ser mendigo espiritual ou autorreformar-se moralmente são as duas opções que temos. Os primeiros podem ser compelidos a ausentar-se da terra, sendo degradados para um mundo primitivo, enquanto que os segundos continuarão habitando na terra, mas renovados para o bem, continuando no processo de autoaperfeiçoamento pelo cumprimento dos deveres diários. A hora de decisão e o local de trabalho é onde estamos. 1. Conhecimento dos erros das vidas passadas. Como dissemos linhas atrás, a maioria dos terráqueos não suportaria o conhecimento das suas vilezas do passado e, por isso, são beneficiados pelo esquecimento temporário que ocorre a cada reencarnação. Um dia, porém, terão de visualizar tudo o que fizeram a fim de irem apagando com o bem e o mal que fizeram. Sem essa recomposição ninguém evolui. Não basta ser bom numa encarnação se o passado está cheio de manchas de sujidade moral. Todavia, Deus dá o frio de acordo com o cobertor e só cobra as dívidas conforme as possibilidades de cada devedor. 2. Não conhecimento dos erros das vidas passadas. A maioria dos habitantes da Terra não é de espíritos muito antigos, sendo mais ignorantes do que decididamente maus. O nível intelectual dos terráqueos é baixo, no seu geral, sendo espíritos criados há menos tempo e, por isso, mesmo continuando a ser um tanto defeituosos moralmente, a maioria não será degradada, pelo menos desta vez. Todavia, mesmo assim, cada um deve procurar autoanalisar-se e aprimorar suas qualidades, por outro lado, libertando-se dos seus defeitos, pois, em última instância, a seleção é individual e a justiça divina pesa e mede cada um pelo seu tônus mental, ou seja, suas intenções. Observando atentamente seus erros e acertos atuais, cada um pode avaliar quem realmente é espiritualmente falando. Capítulo 4 – Afastamento dos obsessores desencarnados. É importante o afastamento dos obsessores desencarnados,
porque sua presença dificulta a recuperação inicial dos obsidiados. Também levamos em conta as necessidades evolutivas desses obsessores, que, conforme o caso, são encaminhados quase imediatamente para reencarnações dolorosas, uma vez que pouca adaptação terão ao mundo espiritual em condições razoáveis. Trabalho de desobsessão. Precisamos de médiuns de desobsessão, como a medicina terráquea precisa de auxiliares de enfermagem em cirurgias complicadas. O trabalho de desobsessão exige muito amor incondicional de todos os que neles militam, porque somente as vibrações puras desse amor convencem os obsessores, que são espíritos em que a revolta e o desespero estão em grau máximo. Eles precisam de acreditar no bem e encontram essa crença através dos médiuns dedicados e dos curadores espirituais que já renunciaram a todo tipo de vaidade, egoísmo e orgulho e trabalham por amor a Deus e ao próximo. Não importa se esse tipo de trabalho se realiza nos centros espíritas, xamânicos, umbandistas, etc., mas sim que haja amor verdadeiro e seja tudo feito por amor a Deus e as criaturas por Ele criadas. Capítulo 5 – Posicionamento junto aos obsessores encarnados. É preciso libertar os drogaditos dos seus obsessores encarnados, que são aquelas pessoas que os induzem, direta ou indiretamente, ao vício. Há pessoas negativas, dos quais os fragilizados filhos do vício devem ser afastadas, sob pena de sucumbirem. Quem se propõe a cuidar desses dependentes deve observar quais são as companhias dos doentes. 1. Convivência. Muitas vezes os vícios começam mesmo dentro das quatro paredes da casa, com a presença de outros vícios altamente contaminadores. Por isso, pais, mães, irmãos, etc., devem curar-se para não infestarem o ambiente onde vivem criaturas mais frágeis que eles próprios. Querer curar o vício alheio mantendo o seu é uma forma de egoísmo e insensibilidade moral. 2. Não convivência. O ditado que diz, é preferível só do que mal acompanhado, tem sua razão de ser, inclusive neste caso. A fruta estragada apodrece as que estão próximas. A má sintonia de uma pessoa prejudica as que com ela convivem e joga no buraco os que estão fragilizados pelos vícios. Sejamos corretos para não intoxicarmos espiritualmente com as vibrações do mal aqueles a quem nos compete encaminhar na vida. Capítulo 6 – Tratamentos médicos. Há drogas do bem e drogas do mal. Determinados medicamentos são drogas do bem, que, temporariamente, suprem as necessidades orgânicas criadas pelo condicionamento. A procura de tratamentos medicamentosos é importante para quem se deixou dominar pela drogadição. 1. Medicamentos necessários. Já se disse que todo medicamento necessário não é droga, pelo menos enquanto o doente não consegue equilibrar sem ele. As drogas do bem vieram para sustentar aqueles que estão desequilibrados e devem ser utilizadas sob orientação de especialistas competentes. Capítulo 7 – Entrosamento com os seres do universo. Tudo o que compõe o universo tem vida, não havendo a dicotomia matéria-espírito e a divisão estabelecida pela ciência materialista da terra das criaturas em minerais, vegetais, animais e seres humanos é artificial e prejudica a prática do amor universal, pois somos todos um. Uma afirmação que tinha um caráter de provisoriedade foi tomada ao pé da letra e tem gerado a estagnação na mente de muitos espíritas. Trata-se da resposta que os espíritos superiores deram a Allan Kardec no sentido de que existem, basicamente, duas realidades no universo, a matéria e o espírito. Além das crenças ancestrais, que mostram que somente há uma realidade quanto à natureza intrínseca dos seres, sendo que tudo o que Deus criou e cria é em estágio rudimentar, mas evolui rumo à perfeição, o próprio divino governador da terra, Jesus, ditou a grande síntese, através do médium Pietro Baldi, onde explica como funciona esse processo evolutivo. Infelizmente, no meio espírita e entre os adeptos de muitas correntes espiritualistas, a maioria não tomou conhecimento dessa obra,
sendo que a maioria dos espíritas, infelizmente, considera-se privilegiada pelo fato de ter conhecimento do que chamam de terceira revelação, considerando-a a última e definitiva, pelo menos pelos próximos anos, sendo que, na verdade, sempre houve revelações e seu número é ilimitado, não havendo privilegiados quanto à revelação da lei divina, uma vez que Deus é Pai de todas as criaturas e Jesus não é apenas o divino mestre dos cristãos, mas sim o sublime governador da terra. Não se deve repetir o erro dos judeus, que, pelo fato de terem ouvido os ensinos de Moisés, se julgam superiores ao resto da humanidade, nem o dos cristãos em geral, fragmentados entre católicos e protestantes, que se julgam superiores pelo simples fato da própria opção facciosa. Mas essa mentalidade exclusivista e orgulhosa caracteriza também muitos espíritas. Allan Kardec se reconhecia um mero instrumento dos seus orientadores, no topo de cuja pirâmide estava Jesus, e nunca pretendeu ser endeusado, o que, infelizmente, tem acontecido. Atualmente, ele trabalha, junto com Amélie Boudet, Chico Xavier, Teresa de Ávila e outros, pelo aperfeiçoamento do islamismo. Ele disse que a progressividade da revelação divina é de lei, mas os conservadores, interessados em assumir posições de comando imerecido, têm atravancado a marcha do progresso, com isso sacrificando missionários como Divaldo Pereira Franco e respectivos orientadores espirituais, os quais acabam tendo de limitar suas falas, porque o movimento espírita lhes faz oposição nas afirmações mais arrojadas. Todavia, não são apenas os espíritas em geral os arrogantes, mas seu número se estende a grande número dos adeptos das outras correntes religiosas e filosóficas, que também se consideram superiores aos demais. Todavia, a verdade, a que Jesus se referiu, não é propriedade de nenhuma dessas correntes, pois cada uma detém apenas uma parcela da verdade, a qual, como se depreende do que Jesus falou, está dentro de todas as criaturas e não nos chamados livros sagrados. Jesus falou, o reino dos céus está dentro de vós. Outra coisa temos a dizer, considerando que todas as criaturas de Deus têm vida, variando apenas o nível evolutivo de cada uma, não se justifica a degradação da natureza, que hoje se vem praticando em escala mundial. Está sendo ceifada a vida material de bilhões de seres, que vivenciam as experiências nos reinos mineral, vegetal e animal. Quando os seres humanos violentaram a natureza, no passado distante, de milhares de anos atrás, aconteceram acidentes geológicos de proporções gigantescas, como o afundamento dos continentes de Mu e Atlântida e, agora, as reações dos elementos se manifestam através das alterações climáticas e outros problemas, que tendem a se agravar e irão provocar o degelo das regiões polares, com a consequente submersão das regiões mais baixas, como a Europa. Tudo isso se deverá ao desrespeito das criaturas humanas às criaturas do que formam os reinos inferiores da natureza. Na verdade, para quem identifica a igualdade entre as criaturas de Deus, uma pedra é tão importante quanto um ser humano, um pé de capim quanto a um ser angelical e um lobo quanto a um gênio como Albert Einstein ou um santo como Francisco de Assis. A frase "somos todos um" retrata a importância de cada criatura de Deus. Também temos a dizer que, para vivermos com saúde verdadeira, temos de integrarmos-nos de corpo e alma na natureza, valorizando a importância do ar, da chuva, da terra, do fogo, das nuvens, dos animais, do mar e dos cursos d'água, da convivência com os seres sub-humanos etc. etc. A arrogância da ciência materialista procurou apagar os conhecimentos das civilizações indígena, egípcia e outras, fazendo crer que tudo que há de realmente importante vem das universidades e da fala dos intelectuais, que cultuam, geralmente, a ciência sem Deus. Mas essa ciência tem levado a humanidade às guerras, às doenças e à devastação da natureza. Francisco de Assis,
com sua percepção da unidade das criaturas de Deus, chamava todas, indistintamente, de irmãos e irmãs, no que estava absolutamente certo. Mas esse conhecimento sempre foi corriqueiro entre os hinduístas, os indígenas etc. Sendo apenas novidade para os europeus e seus colonizados, os quais renunciaram às suas crenças ancestrais, como a dos celtas, dos indígenas e outras, que remontavam a milhares de anos, como a de Mu, que James Churchard, no seu livro O Continente Perdido de Mu, chama de pátria-mãe, apresentando provas consistentes nesse sentido. O distanciamento das criaturas humanas da verdade tem por detrás o trabalho sutil das trevas, que estão representadas em destacadas figuras do mundo material, que ridicularizam as lições vindas de épocas imemoriais, todas elas trazidas ao globo terrestre pelos emissários de Jesus. 1. Os minerais. Certa feita Chico Xavier estava caminhando pelo quintal da sua casa, sentindo na alma uma angústia muito grande, quando, então, lhe aconteceu uma situação surpreendente. Começou a ouvir, pela acústica espiritual, os sons inarticulados da terra. A partir daí nunca mais a angústia o atingiu, porque entendeu não estar sozinho. Para quem já atingiu um grau de amor universal como Chico Xavier e Francisco de Assis, a percepção da presença de todas as criaturas de Deus ao seu redor, vibrando e permutando energia, umas sustentando as outras, nunca existe solidão, depressão, tristeza intransponível, ódio, aversão, frieza moral e, portanto, razão para pensamentos, sentimentos e atitudes negativas. Veja-se porque se afirma que há vida em todos os pontos do universo, tudo tem vida, tudo vibra, tudo irradia energia, tudo se comunica, tudo é importante para merecer atenção, contanto que se tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. É necessário abrir o coração e a mente para a criação, a qual transmite a voz de Deus para cada alma. Deus se comunica com umas criaturas através das outras, porque Ele, como bom pai, quer que uns filhos valorizem os outros. A parábola do servo infiel mostra claramente isso. Ouvir os sons inarticulados da terra, nonilhões ou mais de moléculas, que, na verdade, são conjuntos de átomos, que nada mais são que energia pulsante, vibrante, tudo isso emite sons perceptíveis para os espíritos superiores, que interagem com essas energias vivas. Jesus disse: Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Procuremos conhecer a Mãe Natureza e, gradativamente, penetraremos, com a percepção espiritual, essas correntes invisíveis de energia e interagiremos com elas. 2. Os vegetais. Nada melhor para entendermos melhor sobre os vegetais do que abordarmos sobre sua importância na medicina indígena. Quase todas as informações que vemos sobre a medicina indígena são desvirtuadas, pois a principal de todas é a seguinte: os indígenas vivem em contato permanente com a natureza. Esse fato, aparentemente insignificante, é o grande divisor de águas entre o estilo de vida dos chamados civilizados e eles. Com uma hereditariedade privilegiada, de milênios seguidos, de contato com a natureza, eles não têm tendência para nenhuma mazela física e, portanto, raramente adoecem, o que não acontece com os civilizados, que conhecem um rol imenso de doenças, quase todas provenientes de uma hereditariedade de doenças complexas, originárias do afastamento da natureza. Uns permutam energia constantemente com os minerais, os vegetais e os animais, permanecendo fortes e saudáveis, enquanto que outros fazem exatamente o contrário. Isso sem contar o estilo de vida de uns, que convivem em harmonia, sem ambições, sem orgulho, egoísmo e vaidade, o que impregna geneticamente os genes das gerações seguintes, induzindo a uma hereditariedade saudável. Na verdade, o mundo civilizado é de um primitivismo muito grande e o filósofo Montaigne afirmou isso no século XVI,
enquanto que Rousseau disse isso no século XVIII. Quem comparar os dois estilos de vida verá que o mundo civilizado sobrevive, a custo, através do orgulho, egoísmo e vaidade, sem amor verdadeiro entre as nações e com uma fraternidade resumida aos discursos e nada mais que isso. Mas, voltando à medicina indígena, temos a dizer que, no mundo indígena, há poucas doenças, porque há poucos doentes. Entendamos isso de uma vez por todas. Sejamos integrados à natureza e não mais adoeceremos, eis aí a solução. Mas tenhamos uma mentalidade do bem, pois, como disse Gandhi, no seu livro O Guia da Saúde, em outras palavras, uma pessoa eticamente negativa não pode gozar de boa saúde, pois adoecerá gravemente cedo ou tarde. 3. Os animais. Sempre falamos sobre a necessidade de contarmos com os animais nas trocas energéticas e nos trabalhos espirituais, tendo André Luiz feito indicações sutis nesse sentido. Esclarecemos sempre que ele não foi mais explícito para não dificultar a aceitação das outras noções menos profundas que precisava fazer chegar às mentes primitivas dos terrícolas. Com o tempo é que está sendo possível o desdobramento de certas afirmações que ele fez e para isso pedimos a atenção dos prezados leitores. Repisamos que, todavia, essas noções são novas apenas para a maioria dos ocidentais, tirantes os adeptos do hinduísmo, budismo, os indígenas e outros que estudam a reencarnação, o contato com o mundo espiritual e outras realizados com olhos de ver. Saibamos que os europeus, no geral, são remanescentes dos antigos capelinos, degradados na terra, de índole eminentemente materialista, primários espiritualmente que têm contribuído apenas na área da tecnologia, porque esse é o seu ponto forte, mas, espiritualmente falando, tem quase tudo a aprender. Não nos deixemos dominar pela onda de materialismo que avassala a Europa e as Américas, porque grandes prejuízos espirituais isso tem causado. Olhemos o que há de melhor no mundo, sendo que a tecnologia serve para dar mais conforto, mas não dá saúde, porque somente uma índole boa e o contato consciente com as forças da natureza dão, não dá paz, mas, utilizada por criaturas brutalizadas, provoca guerras, destruição e outros malefícios, e assim por diante. A interação com os animais precisa ser desenvolvida nos continentes europeu e americano, mas com consciência exata do que isso representa e não por espírito caritativo, uma vez que não se trata de caridade, mas sim de compreensão da necessidade absoluta dessa convivência harmônica. 4. Os seres humanos. A importância da interação harmônica com os seres humanos está muito bem explicada por Montaigne, no seu livro A Interdependência dos Seres, divulgado na internet no endereço luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita. Aconselha-se sua leitura. Capítulo 8. A procura de entrosamento com Deus. O entrosamento com Deus se dá principalmente através da autorreforma moral, mas orar é importante, porque demonstra humildade diante do Pai e gratidão pelo dom da vida. Nenhuma oração é tão completa quanto o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Oremos sempre o Pai Nosso. Schmid ditou uma mensagem com esse nome. O Pai Nosso dos cristãos é um poema, ou melhor, mais do que um poema. Apesar de constituído de umas poucas palavras singelas, cujo número varia de língua para língua, ele encerra toda a pregação do Nazareno, como a minúscula semente encerra a virente árvore. O próprio Mestre, segundo diz o Evangelho, foi quem o compôs e o ensinou aos seus discípulos, como meio adequado para se dirigirem a Deus, o Pai que está no céu. É um poema que poderíamos chamar de moderno pelas suas características técnicas, não apresenta uma palavra a mais, nem uma palavra a menos, e cada expressão tem dois sentidos, um humano e um divino. Consegue também satisfazer a criança que o balbucia e o velho sábio que lhe ausculta o âmago. Cada um de nós que o repete encontra dentro de si um escrino de palavras doces, uma flor, um retalho de céu,
Um lugar luminoso, enxame de astros. Podemos sentir que nele existe algo de mágico. Se por uma calamidade cósmica, suponhamos, o cristianismo se apagasse da face da terra, os homens poderiam reconstituí-lo pelo Pai Nosso. Nesse poema, há mais do que simples palavras, há abismos de luz e torrentes de músicas, tanto que mestres compositores surpreenderam suas harmonias, e o seu texto está nos livros e na memória do mundo. E o mar, as cachoeiras e as fontes, nas horas mortas, repetem-no baixinho. E o vento nas ramadas e as vozes misteriosas do silêncio sabem rezá-lo. As palavras, nele, são sementes. Quando a gente as pronuncia, elas caem, uma a uma, na terra e no azul do céu, e germinam, crescem, carregam-se de frutos e enchem, como todo o universo. Com o Pai Nosso, Jesus confiou aos homens a chave do céu. Porém, colocou-a bem embaixo, no chão, para que todos a alcançassem com facilidade. Mas, os pequeninos, por serem naturais como a água e o fogo, não têm mais que estender as mãos para apanhá-la, e os grandes, porque se julgam muito altos, precisam ajoelhar-se para alcançá-la. O Pai Nosso é pequenino, umas 30 palavras, na versão portuguesa. Mas andou na boca dos apóstolos, dos profetas, dos mártires, dos cruzados, dos filósofos, dos físicos, dos utopistas, dos escravos que morriam nas senzalas, dos marinheiros que moravam no mar, dos mendigos que se catavam ao relento, dos sábios que dormiam sobre os alfarrábios e dos bandeirantes que entravam pelo sertão. É uma gota de sereno, uma lágrima pequenina, na qual contém o céu com todas as estrelas. Pai Nosso, quanta palavra sentida! Quanto amor! Quanta bondade! É Ele mesmo o caminho da vida, da paz e da felicidade. 1. Amor a Deus. O amor a Deus representa o máximo de compreensão intelecto-moral, pois somente os seres muito evoluídos merecem esse entendimento, o qual se vai aperfeiçoando à medida que evoluímos. Na verdade, Deus não distingue nenhum dos seres por Ele criado, mas vai se revelando a cada um na medida em que cada um se faz capaz de compreendê-lo. Assim como um pai ou uma mãe terrenos esclarecem seus filhos sobre aspectos mais complexos da vida e quando eles vão passando da infância para a adolescência e assim por diante. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, tentou resumir naquelas poucas palavras tudo o que podíamos esperar do Pai e saber sobre Ele. Com o advento da doutrina espírita, ao lado de outras correntes religiosas e filosóficas, como o xamanismo, a teosofia, a antroposofia, a logosofia, o gnosticismo cristão, aprendemos mais sobre o Pai, devendo-os esclarecer que a progressividade da revelação fará com que as próprias lições dos espíritos superiores sejam melhor esclarecidas na medida em que nos fizermos mais capacitados intelecto-moralmente para compreender a verdade a que Jesus se referiu quando garantiu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto a Deus, somente nosso aperfeiçoamento pessoal possibilita a sua compreensão, em parte por intermédio das orientações dos espíritos superiores e em parte como consequência natural da nossa sublimação interior, que aumenta nosso contato consciente com Ele, proporcionando-nos a felicidade, que cada um tem na justa medida do seu merecimento individual. 2. Amor universal. O objetivo principal das reencarnações humanas é aprender a linguagem do pensamento, subordinada ao compromisso ético do amor universal. Enquanto não chega nesse patamar, o ser humano encontra-se em estágio primário em termos de espiritualidade. O presente estudo pode ter ou não uma lógica que convença os leitores mais exigentes, mas seu valor é apenas dizer o seguinte: por qualquer caminho que se chegue ao amor universal estará alcançado o objetivo a que todos os trabalhadores do Cristo se propõem. Essa é a nossa proposta, aconselhar as pessoas a pensarem, sentirem e agirem dentro do amor universal, ou seja, a todas as criaturas de Deus, desde o átomo invisível ao universo inteiro. Louvado seja Jesus, o Mestre do amor universal para os habitantes da Terra.
3. Auto-amor. 13 posturas de auto-amor. 1. Você vive com aquilo que tem, suas emoções, seus sentimentos e sua cabeça e não com o que é do outro. Cada um somente tem aquilo que consegue levar para o mundo espiritual, pois tudo mais lhe é emprestado por um pouco de